Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu trago para vocês uma narrativa completa, profunda e detalhada sobre um dos conflitos mais comentados dos últimos tempos na mídia de entretenimento. Estamos falando da disputa legal e midiática envolvendo a atriz Blake Lively e o ator e diretor Justin Baldoni, um caso que ganhou proporções gigantescas e despertou a atenção do público em todo o mundo. Tudo começou quando surgiram rumores de que a produção do filme, em que Blake Lively e Justin Baldoni trabalhavam juntos, havia enfrentado tensões nos bastidores. Em Hollywood, é comum que produções atravessem momentos difíceis, mas neste caso a situação ganhou contornos muito mais sérios quando questões legais começaram a aparecer nos noticiários e documentos públicos. Passaram a ser analisados pela imprensa especializada. O conflito, que inicialmente parecia restrito ao ambiente profissional, logo se transformou numa batalha sobre reputações, versões e interpretações de acontecimentos que somente os envolvidos conhecem plenamente. O público começou a perceber que algo estava acontecendo quando veículos respeitados de comunicação começaram a divulgar informações sobre processos, queixas formais e respostas legais entre as duas partes. Blake Lively mencionava que havia situações no set que a deixaram desconfortável e que certas interações profissionais ultrapassaram limites que ela considerava adequados. Justin Baldoni, por sua vez, negava essas alegações e afirmava que tudo o que havia acontecido durante as filmagens estava dentro das normas profissionais e que qualquer interpretação negativa era infundada. À medida que novos documentos eram apresentados pela defesa de cada parte, a audiência online se dividia, com algumas pessoas apoiando Lively e outras defendendo Baldoni, criando debates acalorados que se espalharam pelas redes sociais. A repercussão aumentou quando matérias jornalísticas começaram a detalhar trechos de documentos do processo, descrevendo conversas, comunicações internas e percepções sobre o comportamento dos envolvidos. Nada disso foi apresentado como prova definitiva de um veredito, mas sim como elementos de um conflito em andamento. É importante lembrar que em situações legais como essa, o que se publica é aquilo que aparece em petições e documentos do tribunal. E esses materiais representam somente alegações e defesas, não conclusões finais. Essa distinção é fundamental, mas muitas vezes acaba perdida no calor das discussões públicas que se formam em torno dessas histórias. Mesmo assim, o público continuou acompanhando atentamente cada atualização, muitas vezes reinterpretando e amplificando trechos de informação. À medida que o caso continuava avançando, as redes sociais se tornaram o palco central dessa disputa midiática. Canais de entretenimento, perfis de comentários e criadores de conteúdo começaram a publicar suas próprias análises. Alguns examinavam documentos legalmente disponíveis, enquanto outros ofereciam opiniões emocionadas baseadas em percepções pessoais. Muitos vídeos tentavam montar uma linha do tempo dos acontecimentos, reunindo cada notícia, cada declaração e cada atualização jurídica. Em pouco tempo, o conflito já não era apenas sobre o que aconteceu no set, mas sobre a narrativa pública e as reações do público. O caso ultrapassou o universo jurídico e se tornou uma guerra pela narrativa, com cada lado tentando proteger sua imagem diante de milhões de espectadores. A imprensa também teve um papel decisivo na ampliação do alcance dessa história. Vários veículos de grande circulação publicaram reportagens interpretando mensagens, documentos e declarações. Em alguns momentos, essas reportagens foram contestadas pelos advogados das partes envolvidas, que argumentavam que certas matérias poderiam ter omitido contextos importantes ou interpretado informações de maneira imprecisa. Isso gerou ainda mais discussões, já que a credibilidade da cobertura jornalística também entrou na conversa. Enquanto isso, criadores de conteúdo no YouTube aproveitavam para analisar cada matéria e cada resposta oficial, gerando mais vídeos, mais debates e mais teorias. Com todas essas vozes competindo, o caso ganhou camadas de complexidade que iam além do conteúdo dos processos. Surgiram discussões sobre privacidade, sobre limites profissionais dentro da indústria do cinema, e sobre como conflitos internos podem se transformar em espetáculos globais quando envolvem celebridades conhecidas. O público passou a debater o papel de diretores, atores e equipes de produção. Muitos levantaram questões sobre como a indústria lida com denúncias, como trata a reputação dos profissionais e quais são os mecanismos internos que existem para resolver conflitos antes que se tornem públicos. A reação das pessoas mostrou que o caso Lively Baldoni tocou em temas mais amplos como segurança no ambiente de trabalho, poder hierárquico e os desafios enfrentados por atores e atrizes em produções de alto orçamento. Em meio a tudo isso, tanto Blake Lively quanto Justin Baldoni continuaram apresentando suas posições por meio dos seus representantes legais. Ambos afirmaram que queriam que a verdade fosse esclarecida nas instâncias corretas, e não nas redes sociais ou na imprensa sensacionalista. Eles insistiram em defender suas versões perante o tribunal,
e demonstraram preocupação com o impacto dessa disputa em suas famílias, carreiras e no público que acompanha seus trabalhos. Uma das coisas mais marcantes foi perceber como um conflito privado, que poderia ter sido tratado apenas no ambiente corporativo, ganhou proporções internacionais e se tornou tema recorrente em análises sobre cultura pop. Outro ponto que chamou muita atenção foi a forma como o caso afetou a percepção do público sobre o filme. Projetos cinematográficos muitas vezes dependem da imagem de seus protagonistas e diretores, e quando um escândalo assim explode, campanhas, distribuição e recepção crítica podem ser afetadas. Algumas pessoas passaram a discutir se o filme poderia ser afetado pelo conflito. Outras argumentaram que a arte deveria ser separada da esfera pessoal. O fato é que o caso abriu espaço para debates sobre como a indústria lida com crises internas e qual é a influência da opinião pública sobre o sucesso ou fracasso de um projeto. Com o passar do tempo, o caso continuou se desenvolvendo. Algumas alegações foram mantidas, outras foram retiradas e documentos adicionais foram apresentados. Cada mudança gerava uma nova onda de vídeos e debates no YouTube e em todas as redes sociais. Mesmo que o processo ainda estivesse em andamento e que nenhuma conclusão definitiva tivesse sido alcançada, a história já era discutida como se fosse uma série de episódios, cada um com suas reviravoltas, suas análises e suas especulações. Este fenômeno ilustra como o público moderno consome narrativas envolvendo celebridades, acompanhando processos reais como se fossem ficção, muitas vezes esquecendo que há pessoas reais envolvidas, lidando com situações sensíveis e complexas. Ao final deste longo panorama, o mais importante é destacar que o caso entre Blake Lively e Justin Baldoni ainda depende de decisões formais. Tudo o que existe publicamente são alegações, respostas, documentos legais e interpretações da imprensa. Nada disso constitui um julgamento final. Mesmo assim, a força da narrativa pública transformou o caso em uma das histórias mais vistas e debatidas recentemente. Ele abriu discussões importantes sobre ética profissional, conduta no ambiente de trabalho, responsabilidade da imprensa e os impactos da mídia digital nas vidas de figuras públicas. Espero que este relato tenha ajudado você a entender melhor como este conflito cresceu, como foi recebido pelo público e por que se tornou um fenômeno tão comentado. Se você gosta de conteúdos narrativos, análises detalhadas e histórias sobre bastidores da indústria, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e ativar as notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.